Qual era o sonho exatamente? A sua condição era uma condição difícil? Vocês eram pobres? Como Nós era a sua éramos realidade? miseráveis. O que que é ser miserável? Como era a sua casa? O que que vocês comiam? Pra você ter ideia, meu pai era policial militar. Meu pai sempre teve 2 trabalhos. Ele era muito esforçado. Então, num dia ele trabalhava 12 horas, no outro dia ele tinha outro trabalho. Meu pai fazia colchão de capim para vender. Meu Nossa. pai mandava trazer da fazenda um caminhão de capim. Não sei se quem nos assiste ou se você conhece, mas é capim mesmo, capim seco. E aí o cara derramava aqueles capim lá na porta da minha casa e a gente passava até 2 horas da manhã, a meninada toda, e meu pai e minha mãe levando o capim para dentro, porque senão alguém podia passar e pôr fogo, queimava a produção do meu pai. Então a gente amarrava aqueles capim lá, levava para dentro. Então assim, comida, o que que a gente comia? Meu pai comprava arroz, feijão, sabão em pó, negócio de lavar, legume, verdura, carne era o que tinha. Então, se queria comer carne, minha mãe criava galinha. Horta, a gente tinha lá umas 4 hortas. Então, época de couve, era só couve. Época de beterraba, era só beterraba. Então, era monocultura na minha casa. Então, não tinha essa fartura de comer 8 coisas. Tinha, tipo, chuchu, beterraba, arroz, feijão. Aí, final de semana, meu pai comprava carne. Aí, era um bife para cada um. Não existia, ai, como tanto de carne que eu quero. Então, realmente, era uma vida muito limitada. Mas isso não foi ruim, não. Eu falo que faltava tudo, Isso mas foi o motor para os seus desejos, os seus sonhos? Essa luta que você buscava pelo conhecimento era para suprir esse ambiente que você não tinha abundância? não era para suprir, porque para suprir você tem que pensar na perspectiva da falta. E eu não sentia falta de nada. Você estava feliz, estava bem, Era maravilhoso e eu voltaria para esse lugar de novo e eu faria a mesma história. porque a gente não tem referência, né? A dor que a gente vive, a gente fala assim, tá ótimo Mas na a, casa. a ausência de recurso financeiro nesse sentido de comida e essas coisas não foi ruim. Não te incomodava. Não. Faltava tudo, mas não faltava carinho, respeito, companheirismo. A minha infância foi maravilhosa. Mesmo na dificuldade, não tinha essa. Eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse passado por isso. O meu sonho lá, que eu falo que o ambiente às vezes sufocava, era sonho assim, por exemplo, eu sonhava com isso que eu vejo hoje. Com pessoas ouvindo verdades que libertam, com pessoas conhecendo, com podendo estudar, podendo comprar muito livro, os meus filhos podendo estudar, pessoas podendo adquirir conhecimento. Então era isso que era o meu sonho, assim. Eu sonhava com isso, em estar falando para multidões e gente falando, cara, eu ouvi isso que você falou e mudou minha vida. Então era isso que eu sonhava, essa perspectiva. Do 0 aos seus 7 anos, a sua formação do seu intelecto. O que que ficou programado ali que te transformou nessa potência de estudo, de trabalho, de construir uma família, de ter filhos? O que que foi programado ali? Eu acho que na limitação do meu pai e da minha mãe, né? Meu pai é um policial militar muito simples, minha mãe semi-analfabeta, sabe escrever o nome. Mas meu pai e minha mãe nunca deram mole pra gente. E meu pai e minha mãe nunca deixou a gente ficar frouxo. Se tem uma coisa que a gente não é frouxo, assim. Eles criaram a gente pra gente vencer na vida. Então, assim, cada um dentro da sua própria limitação, mas os meus pais ensinaram isso muito pra gente. A opinião das pessoas não interessa. Então, por exemplo, várias coisas que os meus pais foram ensinando e que hoje vale mais do que o doutorado que eu fiz. Eu lembro que uma vez eu era pequena, eu fui numa mercearia, eu tinha uns 5 anos. Minha mãe não tinha muito dinheiro e nem muito conhecimento. Então, por exemplo, 6 filhos, ela levava pra cortar o cabelo, ela deixava lá e falava, corta assim, cortava de todo mundo igual. Então, o meu cabelo era baixinho e curto, igual do meu irmão e igual de todo mundo. E aí eu fui numa mercearia, quando eu cheguei na mercearia, eu lembro direitinho dessa cena. O cara da mercearia perguntou assim, ô, você é homem ou mulher, hein? Aí eu voltei pra casa chorando. Aí eu falei pro meu pai. Aí ele me sentou e falou assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca contei essa história, eu me lembrei disso agora. Ele me pôs no sofá e falou, olha nos meus olhos. Aí eu olhei e ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Você quer vencer na vida? Eu falei, quero, pai. Ele falou, nunca liga pro que os outros pensam a respeito de você. Olha pra frente e fica surdo. Quem vence na vida é quem é surdo por opinião dos outros. Para de chorar porque a pessoa foi falar o que pensa de você. Ou você para com isso, você não vai chegar onde você quer chegar. Não liga pro que as pessoas pensam a seu respeito. Isso hoje me forja. Que pai. Hate, não tô nem aí. Pode falar o que quiser. Eu não tô ligando mesmo. De verdade, eu não tô ligando. Eu faço o meu. Eu ligo pra minha consciência. Essa eu ligo. Todos os dias eu deito a cabeça no travesseiro e peço pra Deus, passe em revista. Eu hoje fui justa, como o senhor tem expectativa que eu seja. É Deus que passa em revista e a minha consciência. O resto, ó, nem aí. Seu pai estudou? Meu pai não estudou. Ele me parece ser muito sábio. Os dois. Os dois? Os De onde dois. vem a sabedoria do seu pai e da sua mãe? Eu acho que da simplicidade, eu acho que do sofrimento. A gente se afastou muito daquilo que é básico. As pessoas estão confundindo conteúdo com inteligência. Qual que é a diferença? Gigante. Tem gente que acumula graduação, livro, conteúdo, mas não faz nada com isso.
Sabedoria é transformar conhecimento em ação prática. Você pode saber pouco, mas isso vira alguma coisa na prática. Meus pais sabiam pouco, mas o que eles sabiam, na prática, virava muita coisa. Tem gente que tem 4 graduações, mas não dá conta de dar um tapa no pão de queijo. Isso não vira nada. O cara é formado em 1000 coisas, mas tá, o que você faz com isso? Na prática. Então, ontem me perguntaram isso. Pessoas inteligentes, toda pessoa inteligente faz sucesso? Faz. O problema é que a gente está confundindo o que é inteligência. Acúmulo de conhecimento não é inteligência. Acúmulo de conhecimento é só acúmulo de conhecimento. 10 diplomas não quer dizer nada. Sabedoria é pegar aquilo que você sabe e transformar isso em ação prática. E eu acho que isso faz a diferença no meu conteúdo. As pessoas ouvem meu vídeo e saem com insight. Não, tem que fazer isso. E meus pais tinham muito isso. Tem, né? Meu pai já faleceu, minha mãe tem muito isso. Eles eram muito simples, mas eles transformavam a simplicidade em um conteúdo muito prático, de muita ação. Então, isso foi fazendo a diferença na nossa vida e tá aí o resultado. A sabedoria de resolver problemas da vida real. Não do mundo da internet e da vitrine que tá todo mundo assistindo, né? Que Exatamente. eu acho que a gente se confunde muito essa ilusão da vitrine ser a realidade. Exatamente. A gente vive um mundo muito estético, né? Eu gosto muito do mito de Narciso. As pessoas acham que Narciso se perdeu pela própria beleza. Narciso é o mito grego, que ele era muito bonito, mas ele tinha uma maldição sobre ele. Ele nunca ia poder ver a própria imagem. Foi a maldição que caiu sobre ele. Se ele visse a própria imagem, ele iria morrer. E aí ele procura uma forma de enxergar a própria imagem e olha pro lago, vê o reflexo do próprio rosto, e ele fica tão apaixonado por essa imagem que ele fica hipnotizado, cai no lago e morre afogado. As pessoas acham que o mito de Narciso é sobre a vaidade. O mito de Narciso não é sobre a vaidade. O mito de Narciso é sobre você se perder baseado numa imagem. Eu não posso confundir a minha personalidade na internet, as coisas que eu vivo, com quem eu sou. No momento em que eu confundir isso, eu mereço ser riscada. Eu não posso confundir isso. Eu não posso achar que 6 milhões, 15 milhões de seguidores em todas as redes somando, ou o que as pessoas dizem de mim, pode me afastar da minha humanidade. No momento em que eu confundir imagem e pessoa, essa história vai dar muito errado. As pessoas estão vivendo muito de imagem. E outra coisa, resultado precisa vir primeiro que imagem. Primeiro você faça, depois você conte o que você fez. As pessoas estão indo para a rede social vender uma conversa fiada. Ai, porque é o sucesso, porque é isso. Tá, me mostra os seus números. Mostra resultado. Contra resultado ninguém briga. Contra número ninguém briga. Me mostra seu resultado. Me mostra a sua vida perfeitinha. Me mostra o seu casamento que é bom. Me mostra seus filhos que estão bem criados e não estão aí perdidos porque você vive trabalhando 24 horas por dia. Eu trabalho com resultado. Essa é a vida real. Essa é a vida real. Essa é a vida real que ninguém vê. Você tem uma relação muito íntima com disciplina, porque nada do que você fez seria construído sem disciplina. Da onde vem a disciplina? Do meu pai. Meu pai era policial militar. Eu brinco que a minha casa era um quartel. Não tinha mesmo? um quartel. Era um quartel? Mas era leve. Eu fui entender que era um quartel depois de grande. Pra mim, aquilo era o normal. Aliás, eu acho que disciplina deveria ser o normal. É a indisciplina que é o anormal pra mim. Eu também acho. Ué. Então, meu pai nos criou, algumas coisas não eram passíveis de negociação. O que as pessoas chamam de disciplina, eu chamo de não negociar. Por exemplo, exercício físico não é passível de negociação, eu preciso fazer. É uma condição existencial para que o meu corpo responda, para que eu dê conta dos meus desafios. Então, a minha disciplina vem muito dessa perspectiva. Então, assim, meu pai não permitia algumas negociações, ele nos ensinou que algumas coisas você faz. Você querendo ou não querendo, você gostando ou não gostando, você estando motivado ou não estando motivado, você tem que fazer e pronto, e acabou. Então, não há muito o que discutir. Então, tem que fazer, tem que fazer. Meu pai, ele chegava às 8 horas, todo domingo, né? Sábado e domingo. 8 horas da manhã, ele abria a janela, abria a cortina, falava, vamos acordar. Falava, pai, mas 8 horas da manhã, hoje é domingo. Ele falava assim, cama é pouso, não é morada. Pode levantar. Domingo era às 8, nos outros dias da semana era às 6. Se você estudava de manhã ou de tarde, o problema era seu. 6 horas da manhã, você tinha que estar de pé. Ah, mas eu vou fazer o quê? Ah, vai brigar, vai quebrar a perna, vai se virar, vai se ferrar aí, mas vai acordar. Isso me parece ser um pouco reflexo da vida, né? Porque se você lutasse contra isso, onde daria? Me parece que vocês escolheram escutar isso e aprender. Me faz um paralelo em relação à vida. Porque hoje as pessoas lutam contra algumas premissas que deveriam ser boas. Disciplina é bom, indisciplina não é bom. Hoje, indisciplina, em muitos momentos, é visto como uma ofensa, um abuso. Tá sendo um abuso ter que vir trabalhar tanto, entregar resultado. Trabalhar sábado? Sábado? Vou ter que trabalhar sábado?
Como é que você faz um paralelo para a vida que nós estamos vivendo hoje? É porque, na verdade, você falou muito bem, existem princípios que são inegociáveis. Eu acho que talvez o grande problema da educação em geral seja o excesso de negociação. Tem coisa que não é assim negociável, não tem nem conversa. Você não tem nem que perder tempo negociando. Então, assim, a gente negocia princípios que são vitais. Então, por exemplo, pai e mãe. Pai e mãe é que manda na casa, não há discussão. Isso é inegociável. É o pai e a mãe que manda. Ah, se vai dar certo, se vai dar errado, lá na frente quem vai pagar as consequências são eles, mas eles é que mandam, não é criança que manda. Adolescente não escolhe o horário de chegar de madrugada. Então, assim, tem coisas que não é passível de negociação. Fidelidade não é passível de negociação, ou senão você não fica casado. Não dá para sentar na mesa e discutir fidelidade, um casal. Ah, vamos ver. Não. Existem princípios que são inegociáveis. Então, eu acho que a vida, e aí eu acho que você acelera, inclusive eu acho até que a gente perde tempo nessa negociação. Tem coisas que, se não é passível de negociação, como diz o Joel, próximo. Ué, se não tem conversa, próximo. Mãe, eu posso ir em tal lugar? Não. Não vai nem ter conversa, nem discussão. A resposta é não. Folha 2. Segunda pergunta.